Bem-vindos de volta. Hoje vamos prosseguir com a aula 5 do curso e nós vamos terminar então a segunda parte, né? Com a segunda parte vamos terminar o tópico da partícula carregada no campo externo. Basicamente é a lei de Lorentz, né? A lei da força de Lorentz. E também vamos falar um pouco de simetria de Gauge, né? Que está envolvida aí. E claro que também isso aí vai ser importantíssimo também para o conteúdo que vem a seguir, né, que são as equações do campo eletromagnético em si, né? Bom, e antes de começar, então, eu vou fazer um pequeno aviso, né? Quero dar um pequeno aviso aqui. Quem tiver dúvida, alguma dúvida, assim, que seja de um assunto um pouco mais que seja mais difícil, né, de resolver, uma dúvida um pouco mais elaborada ou até uma pergunta que seja mais fundamental, né, também. É, Vocês podem, como sempre, né, nem deveria estar avisando aqui, isso aí já todo mundo já devia saber, mas só para reforçar, vocês, já, vocês podem escrever no mural do curso, no mural, qualquer lugar do mural particular. Seria melhor na aula, né, no tópico no tópico do mural que eu anunciar, que der o link da aula, vocês podem lá responder lá, fazer suas perguntas, né? Às vezes nem sempre eu consigo ler todas é difícil, a plataforma lá é um pouco difícil. Às vezes ela não mostra com clareza quantos comentários não lidos eu tenho. Então existe esse risco, né? Mas então vocês podem escrever suas perguntas. E se der para responder lá mesmo, eu respondo. Se não, se for uma coisa mais elaborada, que eu tiver que demande uma explicação maior, eu posso já explicar, responder na aula seguinte. Tá certo? Então isso aí, vocês não deixem de fazer isso. Né? E uma outra coisa que eu queria falar, um outro aviso, quando eu passar tarefa, essa semana não vai ter tarefa, então vou dar um descanso aí para vocês. Mas quando eu passar uma tarefa e vocês tem alguns alunos estão fazendo a tarefa e já perguntando antes de eu corrigir para ver se eu corrijo e aí dá tempo até de melhorar, né? Não tem nada de errado nisso. Isso aí é legítimo, é uma inclinação natural. Só que é o seguinte, gente, aí vai complicar o meu lado. Eu não sei se vou ter tempo, porque imagina, eu tenho aí praticamente o que, eu não sei quantas pessoas estão assistindo essas aulas, que estão acompanhando o curso. Eu acho que bom, vamos supor 15. Se eu tenho que corrigir 15 tarefas. Se vocês começarem a fazer isso, né? Aí o número de correções que eu vou fazer vai ser muito maior, talvez até perto do dobro. Então eu não tenho, não disponho desse tempo de livre assim para ficar corrigindo várias vezes até vocês acertarem, entendeu? Infelizmente, vocês que têm uma dúvida específica, pode perguntar no mural. Agora, na hora que vocês postarem a tarefa, a resolução, o que seja, né, a tarefa feita, na plataforma, que aliás eu aconselho, por favor, postem na plataforma, porque a menos que vocês não consigam de jeito nenhum, mas às vezes mudar o formato, se não está dando certo, muda o formato para o PDF, não sei, qualquer coisa. O importante é dar certo, vocês conseguirem postar a tarefa na plataforma, porque aí eu consigo olhar tudo de uma maneira unificada. Senão pode corre risco de ficar. O sujeito mandou a plataforma pelo e-mail, aí depois eu posso esquecer de corrigir o e-mail, entendeu? Aí isso causa realmente uma perturbação na logística. Então, na medida do possível, por favor, tentem postar as tarefas na plataforma, né? E
E uma vez postada a tarefa, é aquilo que eu vou corrigir, tá certo? Se vocês não tiverem, se tiver dúvida, tenta esclarecer as dúvidas antes, mas postou a tarefa, eu vou corrigir aquilo ali do jeito que está, tá certo? Senão vai prejudicar bastante a logística. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui a aula com uma... Vou fazer um breve esclarecimento do que foi pedido sobre aquela questão das velocidades acima da luz, né? Vamos lá. Então você tem aqui dois... O primeiro exemplo aqui, do que eu tinha mencionado, é de dois fótons no sentido contrário, caminhando no sentido contrário. Quem tá observando esse fenômeno acontecer, você vai ver a distância entre dois fótons, ela vai, vamos supor, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Então, se a distância entre esses dois fótons, num determinado instante, for de 600 mil quilômetros, quanto tempo eles vão levar para se encontrarem? Ué, eles vão levar 1 segundo, não é verdade? Não tem jeito. Se eu estou vendo lá, dois fótons estão separados de uma distância de 600 mil quilômetros. Eu falei 2 segundos ou 1 segundo? O correto é 1 segundo. Se dois fótons estão separados de 600 mil quilômetros e eles estão correndo, indo um ao encontro do outro, eles vão se encontrar depois de 1 segundo. Não é claro isso? Isso vai acontecer necessariamente, ou seja, a velocidade de aproximação deles é de 600 mil quilômetros por segundo. Então, nesse caso, as velocidades se somam simplesmente, senão você estaria quebrando a lógica. Não pode ser diferente disso. O que, na verdade, isso aqui não está contradizendo a teoria da relatividade especial, né, gente? Olha só. O que está acontecendo aqui? Você tem aqui não existe uma transmissão de informação, né? uma informação que viaja a uma velocidade acima da velocidade da luz. Nenhuma informação está viajando a uma velocidade de 600 mil km por segundo. Entendeu? Não existe isso. O que tem é um fóton caminhando a velocidade de 300 mil km por segundo e o outro também é 300 mil km por segundo, que é a velocidade máxima. Acabou. Tá certo? Não existe algo, uma energia, algo sendo propagado a uma velocidade de 2c. Tá? O que existe são dois entes, esses dois fótons, né? Cada um sendo propagado a uma velocidade c. Tá certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Mesma coisa para a velocidade poderia ser qualquer uma, sei lá, 0,8c. A velocidade com que os dois se aproximam do outro seria 1,6 vezes c. Tá certo? Agora, a velocidade diferente é a velocidade que uma partícula teria em relação a outra, que não seria 1,6c, mas seria diferente, seria menor que a velocidade da luz. Aí sim, está de acordo com a... não está contradizendo em nada a teoria da relatividade. Tá certo? Nesse caso aqui, isso aqui não se aplica por quê? Porque o fóton ele não é um referencial válido, né, gente? Tem que lembrar disso. O fóton não tem sentido dizer que esse fóton aqui está vendo o outro que está viajando a uma velocidade c. Não tem sentido, porque o fóton ele não constitui um referencial válido. Porque se ele fosse um referencial válido, né, eu poderia dizer que ele próprio ele teria que estar se movendo a uma velocidade c. Porque a luz sempre se move a uma velocidade c em todos os referenciais inerciais. Então o fóton ele não pode ser um referencial inercial por causa disso. Tá certo? Ele não pode se ver se propagando, se ver com velocidade c em relação a ele mesmo, né? Seria um absurdo. Então ele não é um referencial válido. E aqui o segundo exemplo aqui é um ponto de luz no anteparo circular, quando você pega uma lanterna, aí vai girando ela, né? Gira ela assim, vai girando a lanterna. Aqui o que acontece com o ponto de luz? Ele vai se deslocando aqui ao longo do anteparo, ó, tá vendo? Ele vai percorrer uma distância S, e quanto maior for esse raio, maior vai ser a distância S no mesmo intervalo de tempo que eu girei.
Então, a velocidade linear aqui, ou escalar, do ponto de luz, só vai depender aqui de ômega r. Quanto mais for o ômega, claro que o ômega não pode ser acima de um certo valor, tal que a ponta da lanterna supere a velocidade da luz, né? Evidente. Mas, para um certo ômega alto, né? Se eu tiver esse anteparo estiver longe o suficiente, essa velocidade pode superar a velocidade da luz perfeitamente. O que, como eu disse, né, antes, a velocidade desse ponto aqui no anteparo, pode superar a velocidade da luz. Mas isso não significa uma viagem, um transporte de algum ente a uma velocidade acima da velocidade da luz. Tá certo? Não significa. Então, esse é um ponto bastante importante. O outro exemplo aqui é uma coisa extremamente trivial. Você pega duas réguas, uma régua aqui e uma outra régua, inclinada de um ângulo θ, e desce a régua aqui verticalmente, assim, ó. O que vai acontecer com esse ponto de contato? Esse ponto de contato, que eu chamei de P, ele vai se deslocar com velocidade v, né? Só que é a mesma coisa, nada está sendo transportado com a velocidade v, né? Então, essa velocidade v, como atesta aqui ó, o cálculo aqui, que você pode verificar depois independentemente, essa velocidade v, ela não significa que existe alguma coisa material ou alguma propagação de alguma informação com a velocidade v. Não significa isso. É apenas um efeito visual, né? É um efeito visual. Pensa se esse ângulo θ for zero, qual vai ser a velocidade do ponto P? É infinita, né? É uma coisa meio infinita. Então não contradiz. Mais uma vez você tem um efeito em que você observa uma velocidade acima da velocidade da luz, mas ela não é uma velocidade realmente de um ente, né? De uma energia, de uma informação. Não é, é apenas um efeito visual. Ok, gente? Aqui também, nesses três exemplos, você tem a chave dessa explicação é apenas um efeito visual. Não se trata de algo viajando com a velocidade acima da velocidade da luz. Tá certo? Espero que eu tenha esclarecido isso aí e se alguém tiver mais alguma dúvida, volta a escrever lá. Então vamos começar o assunto de hoje. Bom, então voltando, né? Nós tínhamos escrito essa ação aqui, né? Então só para lembrar, o que significa isso? Isso aqui é aquela abordagem segundo a qual você supõe que as leis dinâmicas, né, que governam um sistema físico, elas vão ser de tal maneira que uma certa quantidade que eu calculo aqui, ó, uma certa quantidade, que tem dimensão de energia vezes tempo, ela é extremizada, ela é um extremo, um máximo ou um mínimo. Tá certo? Só isso, esse é o princípio da minimação, né? Não tem nada muito que seja essencial além disso, não. Eu posso ou manter, depois a gente vai ver mais tarde, né, talvez na próxima aula, eu posso trabalhar com essa ação dessa forma aqui, que isso aqui é uma ação invariante de Lorentz, né, um escalar de Lorentz. Isso aqui ds é um escalar de Lorentz, isso aqui é um escalar de Lorentz, como já vimos. E eu posso continuar trabalhar com essa ação dessa maneira e extrair daí a equação de Lagrange, né, e extrair daí a equação dinâmica, né, ou posso, que aqui está numa forma manifestamente covariante, né, de modo a preservar a invariância desses escalares, ou então eu posso abrir aqui, escrever de uma maneira aqui aberta, ainda eu estou trabalhando com a mesma quantidade, só que aqui, dessa vez,
eu estou expressando em termos não covariantes, tá certo? Mas a ação em si ela é invariante, tá certo? E aqui eu abro aqui nas componentes que eu defini esse quadro vetor A, né? Você tem a componente espacial, era menos A, menos o vetor A, por isso que esse sinal de mais aqui mudou, né? E a componente temporal era o potencial elétrico, que eu chamo de potencial elétrico aqui, o φ, não é isso? E a equação de Lagrange para esse caso, como é que vai ser? A gente tem 3 equações de Lagrange para cada variável. A gente está trabalhando com 3 coordenadas generalizadas, né? São 3 coordenadas que são funções do tempo, x, y e z. Se eu souber quem são as 3 coordenadas como função do tempo, eu vou saber a trajetória dessa partícula. Então, essa aqui é a essência aqui da abordagem, tá certo? E essas funções eu acho pelas equações de Lagrange. Quais são as funções x de t, y de t e z de t, ou seja, qual é a trajetória, né, dinâmica da partícula? Quais são as funções x de t, y de t e z de t que fazem com que essa quantidade daqui seja um extremo? É isso. Esse aqui é o princípio essa aqui é, no fundo, a equação de Lagrange, que ela vai me dar essa resposta, tá certo? Vai me dar essa resposta. Então, eu aplico as equações de Lagrange, aí, bom, eu vou... Então, a gente vai, as próximas 2 transparências, os próximos 2 slides, eles são a dedução dessas equações de Lagrange para esse caso aqui. Tá certo? Então, não, isso aí é uma coisa interessante para vocês olharem. Não vou cobrar um domínio total nesses detalhes matemáticos, mas eu vou apresentá-los porque eu acho que é interessante para quem quiser se aprofundar, né? Quem quiser estudar e aprender isso aí, esse seria um bom ponto de partida, né? Aí você olha, pode consultar o livro do Landau, tá certo? Ou deve ter outros livros também, mas eu acho que o melhor livro que tem que explica isso aí é o livro do Landau. Não é um livro também tão fácil, mas eu acho que é o melhor que tem, que pelo menos é um dos mais concisos, né? E então aqui você tem aqui, eu vou escrever essas 3 equações de Lagrange de uma maneira mais concisa, né? X ponto corresponde a componente 1, quando I é igual a 1, né? Corresponde a componente 1 da velocidade v. E a mesma coisa com x aqui, corresponde, o x é a coordenada, o x1 é coordenada x, o x2 é coordenada y e por aí vai. Tá certo? Como eu já expliquei, né, nas aulas passadas, mas estou falando aqui para reforçar um pouco mais. E nós já vimos que essa expressão daqui, ó, pelo menos essa parte, ela é, na verdade, um momento, né, linear. Momento linear, corresponde ao momento linear, tá certo? Isso aqui faltou é PI, né? Que é o que tem aqui. Deixa eu só colocar aqui. Aqui o que aparece aqui é o momento componente. Opa, componente I. Opa, peraí. Componente. Essa é a componente I. Dá para ver, né? Esse é o PI. Tem um PI que ficou cortado aqui. Essa quantidade aqui que a gente viu na aula anterior, antes dela, é o momento linear relativístico, tá certo? Componente correspondente, né, do momento linear relativístico, vetor momento linear relativístico, I, mais, você calcula a derivada aqui, ó, é a derivada do produto, né? Isso aqui é uma soma de esse K vai variando de 1 até 3. Não é isso? O índice latino é um índice que vai de 1 até 3, componentes espaciais. E índice grego vai de 0 até 3.
inclui a componente temporal, né? Então, 1 até 3, A1V1 mais A2V2 mais A3V3. Derivada com relação a V2, por exemplo, qual vai ser? É o A2. Então, por isso que isso aqui é o AI, tá certo? Essa quantidade aqui seria o momento canônico, né? Que eu digo canônico, que vem desse formalismo aqui direto. Mas o momento linear relativístico, estritamente momento linear relativístico, é esse aqui. Ok? Então a derivada temporal disso aqui é zero. Só que aqui nesse caso não é zero, né? Porque tem esse termo adicional, que no caso da partícula livre era zero. A gente viu, a força relativística é zero. Mas aqui nesse caso, ó, não vai ser zero, vai ser quanto? A gente vai calcular agora. Então essa outra, agora esses próximos dois slides vão ser para calcular isso daqui, ó, essa parte daqui. Então nós sabemos quem é isso aqui, esse lado aqui da equação é esse, é a derivada temporal disso aqui, né? E esse outro lado da equação a gente vai calcular agora. Então tá aqui, ó. Vou falar rapidamente, quem que tiver interesse, aí pode gastar mais tempo aí, congelar, né, a tela e gastar mais tempo. Mas eu vou aqui, não quero tomar muito tempo de vocês, né? Então, no cálculo dessa quantidade, como é que eu vou calcular essa quantidade aqui? Essa quantidade vai ser isso aqui, né? Derivada disso aqui, que é aquele outro termo puramente cinético, né? Ele não depende de x, ele só depende de v. Então, essa derivada é zero. Então, a derivada, a parte do Lagrangiano que vai dar uma derivada, que vai fornecer uma derivada que é diferente de zero, né? Uma derivada em relação às coordenadas próprias diferente de zero, é essa daqui. E aí eu aplico aqui a derivada em cada termo, né? Essa parte daqui, depois a gente vai anexar no final, porque o que vai me dar trabalho realmente é isso aqui. É isso que vai dar um trabalhão danado. Então vou deixar aqui congelado aqui, né? Lembra que a outra parte aqui, a parte final que a gente vai anexar vai ser isso aqui, né? Que isso aqui é um gradiente. Isso aqui é derivada de φ com relação a x ou y ou z. Tem as três componentes. É um gradiente, vetor gradiente. A primeira componente é o x, a segunda componente y e por aí vai. Então esse é o gradiente do potencial. Olha o gradiente do potencial aparecendo aqui, tá vendo? Lembra de força? Né? Força eletrostática, né? Lembra aquilo ali, física 3. Então é isso aí, ó, tem tudo a ver. Agora, essa parte vai dar muito trabalho. Então, eu vou até simplificar a notação. Ó, esse símbolo aqui, derron I, com índice I embaixo, está derivada em relação a xi. Tá certo? Você deriva em relação a xi essa quantidade aqui, ó, quanto que vai dar essa quantidade? Vai dar regra de Leibniz, regra do produto. Agora eu vou concentrar a atenção nisso aqui, porque se eu encontrar uma expressão interessante para essa quantidade, qual é a diferença entre essa quantidade e essa? É que está trocado. Ó. A velocidade está aqui de um lado e o potencial vetor está do outro lado. Então eu vou simplesmente trocar uma coisa pela outra no final. Tá certo? Então esse é o fundamental aqui, o essencial vai ser calcular esse pedaço aqui. É isso. Bom, antes de entrar nesse cálculo, é interessante aqui fazer duas pequenas introduções, né? Definições aqui. Você tem esse objeto aqui, eu estou chamando de objeto totalmente antissimétrico, com três índices, epsilon, de tal maneira que epsilon 1, 2, 3, essa componente 1, 2, 3, eu vou chamar de 1. Na verdade, agora eu esqueci se isso aí às vezes é mais 1 ou menos 1, talvez seja menos 1, mas tudo bem. Vamos chamar isso aqui de 1. Não, esse aqui é espacial, tudo bem. Estou chamando tudo, é tudo espacial, né? Então, eu vou chamar de 1 mesmo. E o que significa totalmente antissimétrico? Qualquer troca, se eu trocar um índice com outro, eu troco de sinal. Acabou. Com essa definição,
Você dizer que esse objeto é totalmente antissimétrico e dizer que epsilon 1, 2, 3 é igual a 1, todas as outras componentes ficam automaticamente determinadas, tá certo? Então ele é um tensor totalmente definido, com essas duas propriedades aí. E aqui algumas outras componentes, né, que a gente pode tirar daí. E aqui o produto vetorial. Ó, eu posso sempre escrever a componente I de um produto vetorial de um vetor com outro na notação tensorial dessa maneira. Ó. Essa componente I corresponde a isso aqui. Aqui é um somatório com dois índices, J e K. O J varia de 1 a 3 e o K também de 1 a 3. É um somatório duplo aqui, que está subtendido para a notação. A gente está adotando aqui a notação de Einstein para simplificar a notação. Não é? Então, esse somatório aqui, se você abrir isso aqui na mão, você vai ver que isso aqui corresponde ao produto vetorial de A com B. A componente I desse produto vetorial. Tá certo? Se você abrir aqui na mão, escolhe um I, sei lá, o I igual a 1. Aí você vai ver que isso aqui, ó, esse somatório, corresponde à componente X desse vetor. A mesma coisa para o Y, a mesma coisa para o Z. Ok? É um bom exercício isso aí, para quem tiver um tempinho aí, né? Então seja o rotacional, né? O rotacional você pode ver o rotacional de um vetor como sendo um produto vetorial, só que sendo que no lugar do nabla você tem um operador vetorial. O nabla é um vetor, você pode encarar como se fosse um vetor, tá certo? Na verdade é um operador vetorial, né? E nesse esquema aqui, nesse espírito, você pode escrever aqui esse rotacional do A em termos usando a notação também de índice por índice, né? Você considera que a componente I do rotacional é essa aqui, né? Seguindo a linha, né? Você vai escrever aqui, rotacional é a derivada J, tá certo? Agora, seja essa outra quantidade aqui, ó, essa outra quantidade. Então, a componente L dessa outra quantidade aqui, ó, mais elaborada, quanto seria? Mesma coisa, eu vou adotar mesma definição aqui, ó. Vai ser, é um produto vetorial, o epsilon ele entra aqui como definição desse produto vetorial, né, de maneira que os outros vetores estão aqui, ó, o V e o rotacional do A, mas o próprio rotacional do A, ele já está aqui, ó, está escrito aqui, o rotacional do A. Então você substitui esse rotacional que está aqui, você coloca ele aqui, ó, coloca ele aqui no lugar, aí você vai ter uma conjunção aqui de dois épsilons, de dois tensores totalmente antissimétricos. O nome desse tensor aqui é tensor de Levi-Civita, que eu esqueci de escrever. Tensor de Levi-Civita. Tem dois tensores de Levi-Civita aqui, tá certo? Ou símbolo de totalmente antissimétrico. No caso aqui coincide com o tensor. Então você tem aqui. Bom, isso aqui é uma coisa técnica, não precisa se preocupar com isso. Se você abrir na mão isso aqui, ó, essa quantidade, esse epsilon contraído com essa contração, isso aqui é uma soma, né, de I com I. Então você tem um objeto aqui que, na verdade, ele tem apenas 4 índices, L, M e JK. Então esse aqui está aqui, os 4 índices estão aqui, ó. Isso aqui, se você abrir na mão, você vai ver isso aqui. Isso aqui você não tem uma outra maneira assim mais fácil, mais acessível. A maneira mais acessível à mão, embora um pouco trabalhosa, de verificar essa relação é essa, é abrir na mão mesmo. Você sair escolhendo aqui o L igual a 1, M igual a 2, aí o I vai somar aqui de 1 até 3, J, sei lá, chama de 3, K chama de 1, aí você vê no que dá. Você vai ver, você vai conferir um por um, cada componente por componente, você vai ver a mesma coisa. Isso aqui é uma identidade, tá certo? Não é para se preocupar com isso não, é só uma identidade, só vai facilitar o nosso cálculo aqui. Você substitui no lugar dessa contração aqui, essa quantidade, aí você vai ver, vai simplificar bastante a expressão, né? Onde antes você tinha isso,
você passa a ter isso aqui apenas. Ó. Melhorou. Tá? Agora, então isso aqui é componente, corresponde, isso aqui é uma somatória em J, né? Somatória em J. Corresponde essa quantidade aqui, que tem o L aqui sobrando, corresponde à componente L desse produto vetorial triplo. Tá certo? É o produto vetorial de V com o rotacional do A. Componente L dessa quantidade aqui. É um vetor, né? Isso aqui é um vetor. A componente L desse vetor, olha só, agora aqui, observa o seguinte, que essa quantidade daqui é fácil. Ó. Essa quantidade está aqui. Ó. Essa quantidade é um produto escalar de V com nabla, com o operador derivado em relação a x, né? Operador do gradiente, né? Na verdade, esse aqui é o gradiente. Então, esse aqui é o produto escalar de V com gradiente, ó. E que está sendo que atua sobre, está operando sobre essa componente L do vetor A. Tá certo? Então, esse aqui corresponde à atuação desse operador na componente L do vetor A. O que, na verdade, não é trivial é esse aqui, ó. Agora, esse aqui quem é? Olha para cá, ó. Vê se não é a mesma coisa. A única diferença é que aqui o vetor é a componente I e aqui é a componente L. Ou seja, isso aqui corresponde à componente I desse treco aqui, ou se você chamar a componente L desse objeto, corresponde à componente L disso aqui. Portanto, isso aqui ó, é esse produto enorme aqui. E mais esse outro. Então, eu tenho aqui, ó. Então, já consigo expressar tanto essa quantidade quanto essa, só trocar a ordem. Ó. Aqui isso aqui é a componente L desse objeto. Portanto, isso aqui vai ser a componente L de qual objeto? Aqui eu troquei o V com A, troquei o V com A. Aqui vai ser a mesma coisa aqui, só que V trocado com A, que está aqui, esse outro termo. Então você monta aqui, ó, inteiramente, você tem isso aqui tudo. Isso aqui de onde que veio? Esse aqui veio daqui, ó. Esse termo veio daqui. Então a componente, essa quantidade aqui, ó, essa quantidade daqui, que é o nabla atuando sobre o produto escalar de A com V, corresponde a isso aqui tudo. Isso é uma identidade vetorial. Então é uma maneira um pouco, na verdade a dificuldade é um pouco de, talvez um pouco de abstração, né, de sofisticação aqui no trato com a notação por índice, com a notação tensorial, mas uma vez que você domina a notação tensorial, a demonstração dessa identidade fica fácil. Essas identidades vetoriais, de produto vetorial, com nabla, rotacional, divergente, essas identidades, todas elas podem ser demonstradas com uma certa facilidade usando a notação tensorial. Então, a notação tensorial é muito útil para esse tipo de demonstração aqui. Se você for... Eu, por exemplo, não sei como é que eu vou demonstrar uma identidade dessa sem recorrer à notação tensorial. Não sei. Pode até ter uma maneira, mas eu acredito que deve ser uma maneira bem complicada, bem trabalhosa. Tá certo? Então, eu tenho essa identidade tensorial, essa identidade vetorial aqui. Então, na verdade, eu preciso dessa identidade para resolver aquele meu termo que ficou para trás. Tá certo? Com essa identidade vetorial, perdão, eu obtenho isso aqui. Ó. Obtenho isso aqui. Bom, por que isso, na verdade? Na verdade, bom, a gente está aqui, você está no formalismo em que eu tenho 6 variáveis independentes. Quais são essas 6 variáveis independentes? X, Y, Z e também Vx, Vy, Vz. Então, a velocidade é a independente da coordenada, tá certo? Nesse formalismo, assim, você pode considerar um aspecto pelo qual
a velocidade de uma partícula, ela de certa maneira depende da posição dela, né? Porque ela é a própria derivada primeira. Mas o formalismo que eu estou aqui é um formalismo a partir a partir da coordenada, né, da partícula e da sua velocidade, eu obter a derivada segunda. Né? Ou melhor, a partir da equação dinâmica, que é uma equação que relaciona a derivada segunda de x com a derivada primeira de x, com a velocidade de x, né? Tanto faz. A equação dinâmica relaciona a derivada segunda de x com a velocidade e o próprio x. Né? Essa é uma equação dinâmica típica, de segunda ordem. E eu sabendo a velocidade e o x, eu sei a derivada segunda. Tá certo? E aí, eu sabendo a derivada segunda, aí eu consigo calcular a solução final. Né? Aí o problema passa a ser um problema de cinemática. Mas, então, nesse formalismo geral de equações de Newton, ou seja, as equações da maneira tradicional ou pela via pelo princípio da minimação, que é a mesma coisa, né? São duas maneiras iguais para você extrair a mesma coisa, né? Eu tenho então a equação, eu tenho então, eu parei aqui que eu levei um susto, achei que não estava gravando, mas está gravando, graças a Deus. A partir da equação, a partir da velocidade x, da velocidade Vx da coordenada x, eu tenho x dois pontos. Então, nesse sentido, num certo sentido, nesse formalismo, eu trato a x e Vx como coisas independentes entre si. Tá certo? Porque o formalismo é esse, ele usa essa independência para você costurar a ligação entre um e outro por meio da derivada segunda, quem vai fazer essa costura é a equação dinâmica. Então, nesse caso, se eu aplico aqui a derivada, né? Isso aqui, na verdade, esse nabla significa derivada em relação a x, y e z, né, gente? Então, se derivada de x, y em relação a x, y, z do vx, vy, vz é zero, porque são variáveis independentes. E aqui é a mesma coisa. A aplicação do nabla sobre o próprio v é zero, identicamente zero, porque são variáveis independentes. Mas esse ponto aqui que eu estou falando aqui não é muito trivial não, tá, gente? Isso aí, se você tiver dificuldade, não é isso é normal, porque isso não é uma coisa que é muito visível, é até difícil de explicar. Mas então, no final das contas, aquela última expressão, a última identidade então, que a gente obteve no último slide, vai ficar simplificado para essa quantidade daqui, ó, simplificado para essa equação aqui. Então você tem essa equação aqui, e aí a gente pode finalmente calcular isso aqui, que é aquela quantidade ali, a derivada do Lagrangiano em relação a x, y ou z, vai dar a componente, corresponde à componente i aqui, né? Vai dar simplesmente essa quantidade aqui, certo? Você aplica aqui diretamente, você vai sobrar com isso aqui. Lembra que isso aqui que tinha sobrado daquela expressão lá um ou dois slides anteriores, né? Acho que deu branco agora, o gradiente de φ, tá certo? Gradiente de φ. Então as equações de Lagrange junta tudo, põe nas equações de Lagrange aqui, ó, aquele outro termo aqui, esse aqui é um termo só, né? Esse termo aqui da equação de Lagrange, o outro lado da equação, lado direito. O lado esquerdo a gente já tinha mencionado, está aqui, ó, é a derivada temporal do momento canônico, que eu chamei de momento canônico, que é o momento linear. Lembrando que é sempre o momento linear relativístico, e mais esse vetor, simplesmente o vetor potencial do magnetismo, né? Vezes E sobre C, E é a carga do elétron, né? Lembrando aqui.
E aqui eu vou ter essa equação de Lagrange. Se eu lembrar aqui que, lembra, o A é o potencial vetor, ele pode depender, em princípio, ele pode depender, eu esqueci de falar, né? Tanto A quanto o φ, eles não dependem das velocidades, eles só dependem das coordenadas e, no máximo, do tempo. Tá certo? Isso é uma coisa muito importante, porque aqui, ó, eu posso escrever aqui a derivada total aqui desse vetor potencial vetor, do potencial vetor em relação ao tempo. Essa derivada temporal aqui, você escreve como derivada temporal de qualquer função de várias variáveis. Aqui são as contribuições para cada uma dessas variáveis, tá certo? Você tem a variável temporal e as outras variáveis x, y e z, que dependem do tempo também. Então você tem uma composição aqui, regra da composição de velocidade aqui, que qualquer curso vê qualquer curso, né, vê isso na disciplina de cálculo 2. Tá certo? Como é que eu calculo essa derivada daqui? Isso aqui, essa parte espacial aqui, esses três termos, corresponde ao quê? A essa quantidade aqui, ó. É uma produto escalar da velocidade, isso aqui é componente x da velocidade da partícula, componente y, componente z da velocidade. Você tem um produto escalar da velocidade da partícula com o gradiente com o gradiente aplicado no vetor A, tá certo? Então, isso aqui é justamente o que está aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o que está aqui, tá vendo? Aí você usa essa identidade aqui, ó, usa essa identidade. Então, no lugar dessa quantidade, eu coloco isso aqui tudo. Aí vai sobrar uma derivada parcial de A em relação ao tempo, né, que está aqui, ó, sobrou aqui. Finalmente, eu obtenho isso aqui. Então, essa é que vai ser a equação dinâmica para essa partícula, que está nesse campo, caracterizado pelo vetor A e o escalar φ, tá certo? Agora, esse escalar φ é aquele escalar do campo elétrico que a gente lembra lá da física 3. E esse potencial vetor também. Lá da física 3, né? Potencial vetor. Eu não sei, física 3? Não, está vendo o curso de eletromagnetismo, né? Curso de eletromagnetismo, a gente viu lá o potencial vetor. Só que esse escalar, ele só tem escalar no nome, ele não é propriamente um escalar de Lorentz, né? Porque a gente vai ver depois, ele faz parte de uma, assim como a energia que a gente viu aqui, né? Um pouquinho, deu uma pincelada assim bem por alto, a energia relativística, ela é a componente zero, ela está lá na componente zero de um quadro vetor, do quadro vetor momento linear, né? Então ela não é um escalar de Lorentz, ela varia se você calcular a energia cinética de uma partícula no referencial, essa energia cinética vai ser diferente no outro referencial inercial. Não é um invariante de Lorentz, não é isso? Então é a mesma coisa aqui, a energia, ela é a energia relativística, né, a energia cinética, digamos assim, relativística de uma partícula, ela não é um escalar de Lorentz, ela é covariante de Lorentz. Ela varia de maneira que ela é uma componente, ela pode ser tratada como uma componente temporal de um quadro vetor. Aí esse quadro vetor, ele tem suas componentes que se transformam de uma maneira bem característica, de modo a preservar o intervalo. Não é isso? Daí, uma maneira mais simples de dizer isso é que as componentes desse quadro vetor são covariantes. É uma maneira mais simples de dizer a mesma coisa. São covariantes. Então, aqui é a mesma coisa. O φ, ele não é um invariante de Lorentz. Ele é uma componente covariante de Lorentz, mas ele não é invariante. Tá certo? É a componente de um quadrivetor potencial. Deve ser um quadrivetor potencial. Então, já estou adiantando aqui, ó,
uma entidade que a gente vai relacionar com isso aqui. Que, na verdade, a gente já foi feito, né? Não estou antecipando coisa nenhuma. A gente chamou isso aqui de, lembra disso aqui, ó? A Mi, com índice grego, né? Nós chamamos isso aqui de um... Esse é o quadro vetor potencial, tá certo? Que a gente já foi definido. Talvez eu não tenha dado esse nome, né? Agora, que eu estou dando, do jeito que eu estou dando aqui explicitamente. Se a gente chamar isso aqui, ó, vamos chamar isso aqui de um vetor aqui, e esse outro vetor a gente vai chamar de, esse outro vetor aqui vamos chamar de B. Se você substituir aqui, você vai ver ó, que agora está igual lá em Física 3, é a força de Lorentz, exatamente como aparece aqui. Talvez a unidade esteja diferente, mas é questão de unidade, né? Ok? Então, basicamente eu tenho isso aí. O que eu ia falar aqui que é importante? Tá? Então, resumindo, o que a gente fez aqui agora foi extrair a mesma lei da força de Lorentz, que a gente já viu, que conhece lá da Física 3. Só que, nesse caso, nós temos para essa força daqui, né? Ela existe, acontece, só que nós obtivemos ela de uma maneira diferente. Nós obtivemos ela a partir de um princípio da minimação, tá certo? Essa vai ser a força que minimiza uma certa quantidade, que na verdade é a integral do Lagrangiano no tempo, da função Lagrangiana, né, no tempo. E sendo que essa força daqui corresponde à derivada do momento linear, tá certo? Depois a gente pode até, talvez na aula seguinte ou na outra, seria interessante a gente obter a primeira assim, aplicação mais fácil dessa equação dinâmica para a partícula que está num campo externo, num campo dado. Não é isso? Depois eu vou abordar isso. Vou considerar um campo então elétrico constante. Não sei se vai dar tempo, mas seria interessante pelo menos olhar uma aplicação disso aí. E aqui a gente vai rapidamente aqui, só para terminar, eu vou falar só um pouquinho de variância de calibre. Bom, como isso aqui está no YouTube, né, sempre vai ter aqueles engraçadinhos que vão rir, né, e vão falar mal de mim. Ah, olha só, fica falando que está no título lá, que está em variância de gauge, né, no título na primeira transparência, no primeiro slide. Eu acho até mais apropriado você falar em variância de gauge. As pessoas falam calibre, existe esse movimento, né, contra, mas isso aqui tem que valorizar a língua portuguesa, chamar de calibre. Bom, não tem isso aí nesse ponto aí, não vejo nada, nenhuma coisa, não vejo diferença. Mas, em alguns casos, às vezes a palavra estrangeira, a palavra inglesa, que no caso aqui gauge, às vezes a palavra inglesa ela é mais expressiva, às vezes não tem uma tradução boa em português, e aí você usa a palavra inglesa. Aí o que acontece com isso? Qual é o resultado de você usar desse tipo de assimilação? É uma língua assimilando expressões de outra língua. A língua que está assimilando, ela fica mais rica. O seu poder de expressão é aumentado com isso. Então eu só vejo vantagem, não é desvalorização da língua portuguesa. A língua portuguesa, pelo contrário, ela fica mais rica. Acontece com a língua inglesa, inclusive, né? A língua inglesa ela é riquíssima, ela vive assimilando palavras de outras línguas, né? Espanhol, principalmente espanhol, né? Ela vive assimilando francês, palavras de outras línguas. O tempo todo não é incomum você ler um livro em inglês e você encontrar palavras que originariamente vieram de outras línguas. Então, isso faz com que a língua inglesa realmente seja muito rica, e ela é muito rica por causa disso também, né? Então, isso é uma coisa boa.
Então, eu acho que invariância de gauge, eu acho que está mais que liberado. Tem mais é que usar mesmo, entendeu? Não fica, se intimidem com essas críticas desses nacionalistas aí, falsos nacionalistas, né, que ficam defendendo a língua portuguesa. Eu acho que isso é uma questão de tornar a língua mais rica e mais expressiva. Bom, a invariância de calibre é a seguinte, né? Ou invariância de gauge é a seguinte, ó. Se você, esse quadro potencial vetor aqui, ó, se eu mudar ele, redefini-lo dessa maneira, ó, então você tem dois potenciais de gauge, um diferente do outro, ó. Um que é dado em termos do outro dessa maneira, o outro é um qualquer. Se eu subtrair essa quantidade daqui, que significa que se eu tomar a componente zero, vai ficar um C, o x0 é CT, né? Lembra disso? Então ficou um C aqui embaixo, T. Então significa essa em componentes espaciais aqui, temporal, significa isso aqui. Né? Essa mudança aqui de redefinição de potenciais aqui, ó, tá vendo? Se eu redefinir os potenciais dessa maneira, o que vai acontecer com o meu campo elétrico e o campo magnético? Eles vão ficar a mesma coisa. Não vão mudar nada. Então, isso é uma coisa, simetria muito interessante, né, que acontece aqui no eletromagnetismo, característica marcante, né, do eletromagnetismo, né, e significa o seguinte, existe na descrição da dinâmica, né, na descrição da dinâmica do eletromagnetismo, existe um grau de liberdade aí, existe um grau de liberdade, eu vou detectar no laboratório uma certa dinâmica e eu não consigo, e sempre vai existir uma ambiguidade nos potenciais dessa maneira, tá certo? Isso é parecido com mecânica newtoniana, quando eu tenho ah, o potencial, ou a energia potencial tem um ponto arbitrário, né? Isso é uma coisa parecida, mas a dinâmica é a mesma. Então aqui existe essa característica aqui acontecendo aqui no eletromagnetismo, muito importante, também chamado de simetria interna, né? Então você tem uma coleção aqui de um número, na verdade é um infinito inumerável, né? Incontável, de, de valores possíveis para o potencial, para o vetor potencial e para o potencial escalar, que vão me fornecer a mesma dinâmica. Essa é que é a consequência, tá certo? Então, por isso que eu digo, para essa quantidade inumerável de valores, eu chamei de órbita de gauge. Você pode chamar de órbita de gauge. Então, numa órbita de gauge, eu tenho infinitos valores dos potenciais que vão me dar a mesma equação dinâmica. Não vai alterar nada. Tá certo? É uma simetria interna. Agora vamos voltar aqui só para dar falar um pouco do que acontece com as outras simetrias, né? Lembra que quando eu estava falando na aula passada sobre ou retrasada, né? Sobre a, a conservação do momento linear, né? Quando a gente viu que no caso da ação do Lagrangiano para uma partícula livre, lembra disso? Que você tinha uma quantidade que se conservava, que era o momento linear. Quer dizer, a própria equação de Lagrange te dizia isso, né? Que a derivada em relação ao tempo daquela quantidade que era uma derivada do Lagrangiano em relação à velocidade, que eu chamei de momento linear, a derivada do momento linear era zero, por causa da partícula livre. Então isso aí é a conservação do momento linear. A partícula está livre, então você tem uma translação espacial, ó, uma invariância por translação espacial, uma homogeneidade do espaço. O espaço é homogêneo, qualquer ponto do espaço é igual ao outro, né? E
E a consequência disso é conservação do momento linear. Então a mesma coisa, agora eu não falei, não, mas eu estou só mencionando aqui, ó, também analogamente a invariância por rotações espaciais, elas vão te resultar na conservação do momento angular. Vão te resultar na conservação do momento angular. Tá certo? E a invariância por translação temporal também vão te resultar na conservação de energia. Conservação de energia. A energia também é conservada quando eu tenho o meu lagrangiano não depende do tempo. Aí você tem a conservação de energia. Tá certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho ainda dentro no contexto do princípio da minimação, né? Se eu tenho uma simetria, então essas são simetrias externas, tá vendo? Simetrias que envolvem configuração do espaço. Essas três simetrias aqui, ó, que eu falei. Simetrias externas. Mas tem essa simetria aqui que é uma simetria diferente. Então essa é a simetria interna que eu chamei aqui, ó, simetria interna. Quando eu tenho essa simetria interna, ou essa invariância de calibre, então ela vai me provocar a conservação de uma outra quantidade, que aí no caso é a carga, é o que eu chamo de carga, tá certo? Então essa é só um resumo aqui bem grosseiro, bem assim resumido, só uma provocação mesmo para fazer vocês terem curiosidade e procurar, talvez se tiver tempo, né, procurar na internet ou em algum livro, sobre essa propriedade aqui que é chamada de, isso aqui corresponde a um teorema, isso aqui existe um teorema bem característico aqui do qual esses quatro casos são casos especiais, é o teorema de Noether, tá certo? Para cada simetria específica no formalismo de minimação, né, existe uma quantidade que é conservada. Existe uma lei de conservação para uma certa quantidade. Tá certo? Então a gente vai parar por aqui e na próxima aula eu vou continuar com eu vou terminar então essa parte e continuar com o curso e eu vou falar sobre mas vou começar a voltar nossa atenção para as equações dinâmicas do campo mesmo, como o campo é produzido. E também, mais, antes disso, a gente vai definir o tensor eletromagnético, né, o tensor campo eletromagnético. Só para adiantar, ó, nós vimos aqui, ó, isso aqui é um vetor, a gente chama de vetor campo elétrico e vetor campo magnético, né? Pois bem, o vetor campo elétrico, ele é vetor, estou chamando de vetor, não que ele se comporte como um vetor quando você passa de um referencial inercial para o outro inercial. Mas na verdade, ele está dentro de um objeto maior, que é um tensor. Ele varia, ele varia de uma maneira covariante, tá certo? A exemplo do que eu falei do potencial, por exemplo, desse escalar aqui, ó, ele não é um escalar de Lorentz propriamente dito, mas ele é uma componente de um outro objeto. E, como tal, ele segue uma lei de covariância. Então, a mesma coisa acontece aqui. O vetor campo elétrico e o vetor campo magnético, eles não são propriamente vetores no sentido de Lorentz, mas eles são componentes de objetos mais complicados, né? De tal maneira que eles variam, eles seguem uma lei de covariância, tá certo? Quando eu passo de um referencial inercial para o outro. Esse objeto mais complicado é o que eu vou definir na próxima aula como tensor campo eletromagnético, tensor eletromagnético, né? É o tensor eletromagnético.
Isso vai ser muito importante para tirar pequenos enganos que a gente comete quando você olha o eletromagnetismo e considera movimento, considera uma descrição de um fenômeno eletromagnético e tenta considerar o mesmo fenômeno descrito por um outro referencial inercial. Então, por isso que essa abordagem nesse curso ela é importante para eliminar pela raiz esse tipo de engano, esse tipo de erro. Tá certo? Então vou parar por aqui. E se estendeu muito, deu 1 hora de curso, de aula, mas tudo bem. Então até a próxima aula. Como deu 1 hora de aula, então dessa vez vocês estão livres de tarefa, mas dá uma olhadinha, podem perguntar no mural alguma coisa, se eu puder responder, eu respondo. Se não, aí paciência, vocês procurem um professor mais inteligente. Ok? Então por hoje é só e até a próxima aula.